Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês vão logo me desculpando pela questão da imagem, né? Vocês veem que a imagem está meio parecendo como se tivesse outra imagem por baixo, porque o celular caiu, né? Ficou assim. Felizmente eu vou ter que comprar outro celular. Talvez agora não. Então, eu estou aqui para dar uma explanação para vocês daquilo que eu, né, tiro como experiência de vida que eu tive, né? Acompanhei justamente os movimentos de igreja, né? Participei de militâncias políticas, né? Acompanhei o PT desde das suas cartilhas, né? Nunca fui petista, mas votei nos petistas, né? Mas sempre tive essa ideologia mais socialista, né? De realmente lutas sociais, né? De lutar pelo povo. Eu acreditava muito na questão das SEBs, né? Que era justamente as comunidades de base da igreja. Mas eu também conheci movimentos espirituais na igreja nesse mesmo período. Eu participei primeiramente desse movimento espiritual, né? Sempre fui desde cedo carregado pela mamãe para a igreja. O que eu quero explicar com isso? Depois vocês vão entender. É porque eu quero dizer para vocês que tanto as igrejas, né, quanto as instituições, principalmente a educação, que é a principal instituição que rege a questão ideológica de um país, eles são influenciados pela questão política e econômica de um país. Quer dizer, sempre tem algo por trás. Ah, não, mas a minha religião é porque tem os princípios. Nem sempre é assim. Né? Nem sempre. Às vezes eles são modificados ou, vamos dizer, alternados ou fechados demais, dependendo justamente do movimento que você participa em certas igrejas. De certas igrejas, você vai percebendo que isso vai modificando também princípios, a maneira de ver a questão social, a maneira de ver justamente as outras religiões, tudo isso vai se modificando. Nesse período, né, o Brasil, né, eu bem jovem, né, um dos maiores países cristãos e católicos do mundo, e eu participava muito disso, né? Fui batizado, fiz crisma, fiz tudo que a igreja, né, pedia. E participei desde novinho do movimento espiritual. Não quero aqui citar nomes porque são vários, mas participei de um movimento espiritual. E a gente percebeu que naquele mesmo período tinha um movimento também mais social da igreja, que era um movimento, né, de libertação, que a gente chamava até de teologia da libertação. E naquele período houve um embate muito grande entre esses dois movimentos. Pela década justamente. Eu nasci em 80, só que esses movimentos já surgiu, né, principalmente a teologia lá pelos anos 60, né, 1960 por aí, e o movimento espiritual que eu estou falando, ele surgiu lá pelo 1967, 68, nos Estados Unidos. Então, vamos tentar compreender como as influências, né, que vêm das igrejas influenciam também na mudança e nas arrogância muitas vezes de um povo, né? No apartheid de uma família. Nós éramos um país, vamos dizer, muito mais unidos, né? Socialmente. Era uma igreja que a gente lutava realmente pela... Naquele tempo a igreja tinha grandes nomes, né? E que participavam justamente de movimentos por lutas sociais, né, que eram de dentro da igreja, se tornaram mártires, como Irmã Dulce, a gente tinha Chico Mendes, a gente teve Irmã Dorothy, a gente teve pessoas de grandes nomes, que inclusive foram muitas vezes, esse foi excomungado da igreja pela questão de ele lutar socialmente pela liberdade do povo, né, e por estar justamente colocando esse Cristo na rua, né? Esse Cristo que luta, essa igreja que vai além das quatro paredes, que era Leonardo Boff. Né? Leonardo Boff fez muito isso. Naquele tempo, o pessoal falava muito mal, eu participando de movimentos espirituais, não compreendia, muitas vezes ficava no meio termo, brigando. Hoje eu entendi, né, por quê, quais os motivos, né?
depois que a gente vai amadurecendo, a gente vai estudando, a gente vai vendo as ideologias, né, sociais, Karl Marx, as ideologias mais espirituais, a gente vai vendo tudo isso, a gente vai vendo que tudo é influência. Naquele período, não sei qual foi o período exatamente, eu não sei se eu tinha meus 20 anos por aí, surgiu o Mercosul, né? A América do Sul estava se organizando justamente para quebrar a dependência dos Estados Unidos da América do Norte. Naquele tempo, a América do Norte sempre mandou e desmandou nas nossas riquezas. Inclusive, sempre se falou em tomar a Amazônia. E aí foi surgindo esses movimentos. E eu fiquei no meio termo. Inclusive, eu fui coordenador da Pastoral da Juventude, que era um movimento mais libertário, mais de comunidade. Mas eu fui coordenador e votado pelo movimento espiritual. Por que eu fiz isso? Porque eu acredito que a espiritualidade é necessária, né, para todos nós cristãos. É claro que você tem que ter espiritualidade, você tem que buscar Deus, você tem que acreditar, mas você não pode apenas tudo que você vai fazer, você vê os problemas, você sabe que está errado e você dizer, deixa nas mãos de Deus que Deus resolve. E a gente percebeu que houve essa mudança. Foi no período justamente que surgiu as brigas sociais, surgiu o Lula, surgiu o PT, surgiu partidos mais voltados para a questão, né, do povo, surgiu a questão dos sindicatos, né, que lutavam pelos direitos. Naquele período, o Lula já tinha tentado se candidatar, não sei se era duas, era três, estava há muito tempo tentando. E eu convencido, né, que era aquele cara que merecia estar na presidência, convenci toda a minha família a votar no Lula por essa questão, ele ser um idealizador dos pobres, né, de fazer com que o pobre e também de ser dentro desse movimento de teologia da Igreja Católica. Mas com o tempo a gente foi percebendo que foi mudando, né? O catolicismo foi perdendo esses movimentos. Hoje é muito difícil você ter um movimento libertário, você vê realmente grupos libertários de luta que vai para a rua, que briga pelo seu bairro, que faz manifesto, que briga pela família. É difícil. A igreja hoje ela está mais pelas questões de vamos dar um prato de comida, uma sopa, vamos orar para todo mundo, né, fazer uma oração no bairro, né? Tá mais para essas questões, que é isso para eles, pronto, já está resolvendo. A igreja viva, mas a igreja viva não é isso. A igreja viva é você ver uma mazela, pessoas sendo injustiçadas pela própria justiça, e você como cristão não aceitar aquilo, né? Você vê justamente muitas perdas, como a questão também da pandemia do coronavírus, né? Que realmente o cristão viu tantas perdas e realmente não poderia só ficar rezando. Claro, você tem que rezar, claro, pedir, né, para que Deus salvasse as vidas, mas principalmente denunciar tudo que estava acontecendo durante a pandemia. Sair nas ruas mesmo. E assim todos nós cristãos deveríamos fazer nas nossas comunidades, né, quando falta a nossa água do dia a dia, a nossa energia, quando falta justamente a escola, a estrutura adequada. Não é só dizer amém, porque hoje, infelizmente, as instituições elas só querem receber amém, 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 amém. Quem diz que não está bom, muitas vezes é colocado de escanteio, é visto como um bárbaro, né? E não é bem assim. As pessoas que reclamam, na maior parte das vezes, elas querem justamente ajudar. Da sua forma de reclamar é uma forma crítica. Ah, mas só sabe criticar ele, pode fazer o quê, pai? Quem tem o poder na mão é que pode mudar. Então, deixa eu dizer para você. O que eu quero dizer com isso? Que tanto, né, todo esse sistema educacional que houve no Brasil, essa mudança, como a nossa questão religiosa foi mudada. Vejam, teve mudanças bruscas. Quem quiser estudar, vai lá estudar. Dos anos 60 para cá e vejam tudo que foi acontecendo na América Latina, né, os Estados Unidos, com um certo ciúme, né, do Mercosul, do Brasil sendo líder, né, e começou justamente esses movimentos lá nos Estados Unidos, movimentos mais espirituais, que eles já eram países bem, mais vamos dizer, conservadores,
conservadores, pessoas que conservam princípios sem ter diálogo, né, com as outras ideologias religiosas e até mesmo sem ter diálogo com ideologias diferentes dentro da sua própria religião. Por exemplo, o catolicismo sempre foi uma religião mais aberta, a questão eclética, né? A igreja sempre acolheu, né? Tinha diversos movimentos franciscanos, tem renovação carismática, tinha justamente as comunidades de base, PJ, tinha várias pastorais, que as pastorais eram justamente para isso. É uma forma de ajudar a família, famílias que passavam necessidades. A pastoral da criança que fez um trabalho excelente no Brasil, né? Excelente, conseguiu erradicar, né, a morte infantil, o nascimento das crianças, né, que nasciam já sem vida, conseguiu, né, tudo isso foi dentro da igreja naquele período. Então preste atenção, agora a gente já não vê mais essa questão, é mais uma questão da igreja estar pedindo para fazer mais obras, mais igrejas e mais igrejas, mas o dízimo não é errado. Mas paramos de construir uma igreja viva para construir igrejas de pedra. E isso tudo, querendo ou não querendo, são influências políticas. Então prestem atenção no que está acontecendo à nossa volta. Nem tudo a gente pode aceitar. Se você tem ideologias, se você realmente acompanha as questões sociopolíticas, e você realmente vê os erros e você não quer aquilo para você, não queira para os outros. Você sabe que esse novo ensino médio não serve, né? Inclusive, nosso querido PT era contra. Nós, professores, fizemos um abaixo-assinado com muitas assinaturas e foi renegado, porque é outra questão, deixa eu dizer para vocês. O Lula conseguiu se eleger 2 vezes. Essa é a minha visão. Vocês quiserem repugnar, que repugnem. O Lula conseguiu se eleger 2 vezes, torci muito por ele, eu votei as 2 vezes no Lula. Ele tentou, a gente percebe que o Lula tem uma alma boa, um coração bom, mas ele é muito frágil diante de quem realmente domina a política nacional. E ele teve que abrir, né, a dimensão do seu partido para todos os outros. E hoje a gente não tem mais um partido. A gente tem um centrão, vamos dizer assim. São muitos, né, que estão por trás e a gente percebe que depois ele, né, foi condenado, né? Quer dizer, naquele tempo entrou a Dilma, parece que não estava satisfazendo também. Aí houve a questão de condenação do Lula, depois houve o impeachment da Dilma, depois veio o Bolsonaro. O Bolsonaro aconteceu a mesma coisa, né? E a gente percebe que o Bolsonaro foi eleito porque justamente já por esses pensamentos mais fechados, ideológicos, inclusive muitos católicos, principalmente de movimentos espirituais, principalmente, inclusive em redes sociais, né? Redes de TV sociais representadas pela igreja, pediram voto justamente para Bolsonaro. Então isso não tem como negar. E grandes nomes de renomes da nossa igreja e de movimentos espirituais. Tá errado? Não sei. Eu só estou lhe dizendo que tudo isso foi influenciando e, de certa maneira, essas novas conceitos foram condenando os antigos conceitos de luta e de liberdade social, de pessoas que realmente querem justiça, querem lutar pelo povo, de pessoas que não aceitam o errado. Hoje, parece que você ou aceita o errado, ou você é que é condenado, né? Infelizmente. E aí, muitas vezes, eu caio nessa de não aceitar o errado. E por isso eu sou muitas vezes condenado nessas questões. Claro, eu tenho meus pecados, como todo mundo tem, ninguém é santo, mas as pessoas julgam muito o meu jeito, não porque eu esteja errado, mas exatamente porque eu estou certo em muitas coisas que eu falo. E ninguém aceita o que é certo. As pessoas geralmente aceitam aquilo que lhe satisfaz ou aquilo que lhe mantém, né, financeiramente. Então, é isso que está acontecendo.
E a gente tem que ter o maior cuidado agora, porque todo esse movimento é um movimento que vem de fora, né? Então, vocês estão vendo agora que a América Latina está passando por todo esse processo de regressão. Toda aquela luta social, né, que nós lutávamos por uma América liberta, ela está regredindo. Né? Os países da América Latina, quase todos estão se tornando países neoliberais, que são países que se tornam, que os empresários estão de conta, que eles privatizam tudo, que eles desvalorizam a questão do funcionário público, desvalorizam a questão do concurso, né? E aí isso vai acontecer porque essa é uma política autoritária, é uma política quem manda em você é o seu patrão, né? Você não tem mais estabilidade, não vai ter mais. Isso está acontecendo em quase toda a América Latina. Países que não são liberais, não são neoliberais, são países, muitas vezes, ditadores, né? Que são aqueles povos que ainda continuaram com a sua ditadura pesada, também contra a questão dos Estados Unidos. Não quer dizer que o ditador está certo, não. Mas nenhum nem outro estão aqui para fazer o nosso bem. Essa política que vem na América do Norte é domínio, é apenas uma política de domínio, porque eles vêm agora para tomar de conta da nossa América. Já vão tomar de conta da Venezuela. E não se preocupe que daqui a uns dias é a Argentina, os outros países menores e futuramente o Brasil. É só essa a minha visão, né? Se você quiser me tratar como doido e tudo mais, mas essa visão aqui, quem deveria dar são os professores de história, principalmente os professores de história que são envolvidos nos movimentos religiosos e que têm a minha idade ou mais, né? Que tem 60 anos, 70, que vivenciaram justamente esses movimentos que eu estou falando para vocês. Então, só uma forma que vocês me compreendam, que eu não sou doido. Quando eu falo minhas coisas é porque ainda tenho minhas ideologias de luta, né? Muitas vezes eu só quero ajuda para colocar em prática justamente aquilo que eu acho que é bom para a sociedade, né? Como meus projetos, muitas vezes na área de cultura, né? Que são projetos que eu tento justamente ir lá numa base cultural da cidade, resgatar, transformar em arte. Eu pensei que eu estava fazendo algo assim importante, né, para a nossa cidade. Mas a gente percebe que o importante que a gente acha para a gente, muitas vezes não é importante, porque a gente não segue a linha de quem não concorda com você. Então esse é o meu recado, cheiro no coração de cada um de vocês. Eu estou aqui, continuo o meu trabalho, né? Estou cuidando agora de mim, a minha questão mental. É sempre bom conversar, isso foi o que me pediu minha psicóloga. Tem muita gente que não me expõe demais, mas se eu não me expôsse, eu sempre ia ser taxado como doido e muita gente não ia me compreender. Então, para me compreender, tem que escutar. Cheiro no coração.